noite, meninas. Vamos para mais uma aula do módulo CRIA. E hoje a gente vai começar ouvindo um pouquinho de vocês, como é que foi o exercício de ontem das Design Estratégia, aquela ferramenta do Excel que vocês conheceram, né, aqui com a gente. E aí eu queria que rapidamente vocês se apresentassem para poder Renata também conhecer vocês e contassem como é que foi essa experiência da ferramenta. Pode começar, Ju. Tá bom. Oi, gente. Oi, Rê, tudo bem? Eu sou a Tudo. Juliana, eu sou designer, eu atuo como CLT e também tenho os meus clientes. Eu sou aqui de São Paulo, capital, bem no coração de São Paulo eu moro. E eu gostei, nossa, eu achei muito legal a ferramenta, eu adorei mexer e ela mexer lá nos números e ela mexer o gráfico, é muito legal, muito legal. O que eu não consegui fazer com, assim, tudo, né, que precisa de bastante tempo, é aquela segunda etapa. Acho que vou levar um pouco mais de tempo e dedicação ali para preencher tudo Plano de certinho, ação, né? mas deu para observar, assim, ficou muito claro, ficou muito mais claras as lacunas. Tem, assim, de Sim. negócio. Nossa, fica muito mais palpável entender o que que falta para chegar, o que que precisa, como uma cola, assim, muito legal. Mas eu adorei o Excel, assim, muito, muito legal a ferramenta, muito legal Ai, que mesmo. massa. Essa ferramenta foi um teste que eu fiz com as meninas do Design Além da Estética, Renata, no programa que eu fiz em 2021. E aí elas conseguem criar um plano de ação com algumas estratégias de design, assim, né, para o negócio. E você, Tati, conta um pouquinho. Eu também gostei muito da ferramenta. Eu já tinha gostado ontem com a explicação. Eu gosto muito de conhecer metodologias assim, né? Porque acho que fica muito mais fácil de você ter um panorama, né? Às vezes a gente fica, tá faltando alguma coisa, tem tanta coisa para fazer e não consegue elencar. Então, é muito legal ter a perspectiva geral. E legal também porque, enfim, é uma coisa dinâmica, né? Você coloca É, lá e já faz enfim, a teiazinha de aranha e você vê coisas que não estão legais e outras que você achava que estava tá bacana, que não precisa dar prioridade agora. Então, é bem legal fazer isso. você já olha no lugar certo, né? Bom, que É, bom. é bem mais. Que bom que tem ajudado. E hoje eu quero que vocês conheçam Renata, que é uma das participantes aqui do nosso grupo, do projeto CRIA. Que se apresenta para as meninas e pode dar sua aula aí, seu show no assunto que você domina. Oi, boa noite, pessoal. Então, eu sou Renata, eu sou formada em design, desde a graduação, mestrado, doutorado. Atualmente, eu sou professora do curso de design daqui da UFPE, no Centro Acadêmico do Agreste. E, na verdade, eu trabalho na área de design e sustentabilidade. Eu tenho um grupo de pesquisa chamado Nutrientes Criativos. Então, se vocês quiserem seguir, a gente tem um site, tem um Instagram, então a gente está sempre desenvolvendo atividades. O CRIA é um projeto desse grupo de pesquisa, né? Então, a gente desenvolve vários projetos teóricos, práticos na área de desenvolvimento de materiais, na área de desenvolvimento de produtos, orientação, na criação de negócios sustentáveis, e etc. Então, qualquer coisa, estamos aí para qualquer orientação e ajuda. Tá, então a gente vai começar. Então, vocês viram com as meninas todo o processo de criar um negócio, uma ideia, né, um planejamento de uma atividade produtiva. Só que agora, no contexto atual, a gente não pode mais não trabalhar com a sustentabilidade. Então, a sustentabilidade é um tema que faz muito tempo que vem sendo discutido. Cada ano é acrescentado algumas coisas, algumas teorias, algumas ferramentas, mas sempre se buscou um futuro sustentável. Só que o contexto atual, a gente vê que não tem como a gente trabalhar sem ser sustentável, né? Então, a gente busca, na verdade, o que é o ser sustentável? Como é, né,
esse desenvolvimento sustentável. Então, agora não é mais direcionado só para o meio ambiente. Então, ser sustentável ou buscar o desenvolvimento sustentável é criar um contexto onde todas as necessidades de todos os participantes, seja o ambiente, seja a empresa, ou seja o próprio ser humano, tenham condições de utilizar tanto agora como no futuro, entendeu? Então, não adianta você pensar no que está fazendo agora, na condição de agora, se o futuro vai ter dificuldade para desenvolver, para se sustentar. Então, é preciso trabalhar a resiliência de todos, né? Você conseguir utilizar as coisas, conseguir usufruir das coisas do agora, mas também do futuro. Pode passar. Então, o ser sustentável ele precisa ter 3 contextos interligados, certo? Então, a gente precisa, o ser sustentável, o tema que mais vem logo na cabeça é a parte ambiental, é você cuidar do meio ambiente, é você explorar o meio ambiente, é você trabalhar em conjunto com ele, tá? Mas só isso não é ser sustentável. Então, você precisa também trabalhar o social. O ser humano faz parte do meio ambiente, é ele que consome, é ele que produz, é ele que tem as necessidades, é ele que tem a cultura que vai trabalhar aquele tipo de atividade, então ele precisa ser visto e também ser sustentável economicamente. Então, uma atividade produtiva, ela só é sustentável quando ela consegue ser uma atividade produtiva, ou seja, ela tem uma condição econômica que faz com que ela seja viável, mas que ela não prejudique o trabalho em conjunto com o meio ambiente e que ela valorize e trabalhe com e para o ser humano, a sociedade como um todo. Certo? Então, o ser sustentável... Não, volta. O ser sustentável, ele precisa ser uma atividade viável, ser uma atividade justa e uma atividade tolerável. Pode passar. E aí, esses seriam os pilares do desenvolvimento sustentável. E existem algumas teorias que vão apresentando elementos que definem ou que na verdade, seriam dicas ou diretrizes de como ser justo, tolerável e viável, no curto, médio e longo prazo. E aí, toda essa visão da sustentabilidade, essa necessidade de sustentabilidade mundial foi criada, né, os ODS, que é o que está na crista da onda. Então, são objetivos que vai desde o ambiental ao social, ao produtivo, para que a gente crie um mundo sustentável, econômico, social e ambientalmente. Então, vai desde a erradicação da pobreza, como o cuidado com a água, o solo, a ar, trabalho justo, enfim, esses daí que vocês eu acho que já viram nas aulas passadas. E aí, com isso, surge na área, né, de criação, na área de produção, na área de atividade econômica, surge o nome economia circular. Então, o que seria uma economia circular, né? Para que haja sustentabilidade, a atividade produtiva ela não pode mais ser aquela linear, com começo, meio e fim. Porque o fim é que está prejudicando. Então, é o que a gente vê mais de malefícios, né, que a gente vê. Então, os resíduos, as pessoas insatisfeitas, os problemas mentais e psicológicos que têm os trabalhadores, as cidades cheias de trânsito, enfim, um monte de coisa que a gente começa a produzir, surge a necessidade, começa a produzir, e no final, essa necessidade, quando já é suprida, acaba sendo transformada em resíduos gerais, não só materiais. E aí a economia circular é essa ideia de que não tem um fim o processo. Então, o que é o fim pode ser o começo, e assim a gente vai trabalhando de forma circular, onde a gente pode voltar para a etapas anterior ou pular uma, mas que ela não tem fim. Então, o que era o fim torna-se um começo para
outra atividade. Então, existem vários pensadores que acabam conceituando essa economia circular, como o Santos, que tem aí na apresentação, que ele diz que é a adaptação do ciclo de vida comum das naturezas para os produtos, através de sistemas produtivos que pedem a redução e a valorização de resíduos, permitindo que os recursos excedentes de um sistema retroalimentem processos produtivos desse mesmo sistema ou torne-se insumo de outros sistemas produtivos. Ou seja, o que é o fim de uma atividade, ela pode ser reutilizada ou reaplicada na própria atividade, num outro fim ou num outro processo, ou ela pode ser o começo de um. Então, nunca tem fim e tudo é reaproveitado. Aí tem essa teoria que se chama do berço ao berço, né? Então, seria exatamente esse principal conceito da economia circular. Então, o que era o começo, que seria o berço, é o berço de outro. Então, ele surge, esse pensamento em 2014, né? E acaba tentando acabar com a criação da produção linear, que seria do berço ao túmulo, ou seja, do começo e no fim é descartado aquele não presta. Então, ele tem que refazer ou recomeçar esse processo. Então, e aí ele diz que para você trabalhar isso, você tem que ter tanto medidas quantitativas, porque, na verdade, os números ajudam a gente a entender melhor a extensão das coisas, tanto na parte de prejuízo como na parte de benefício. Então, quando a gente diz que tem milhões de resíduos da moda que estão colocando lá no deserto do Atacama, então a gente já consegue entender isso. Então, tem que trazer medidas quantitativas e medidas qualitativas, que são aquelas medidas pontuais e que ajudam aquele determinado momento, determinada localidade, mas que tem uma efetividade bastante grande. Então, busca reduzir, minimizar todo esse processo. E aí é uma ilustração do que seria a economia circular. Então, tanto a própria natureza tem um ciclo, onde a planta cria e quando ela morre, ela serve de adubo, então ela mesma se retransforma, e o ciclo de produção também. Então, tanto o ciclo de consumo como o ciclo de produção de serviços também pode ter essa circularidade, onde uma atividade termina e a outra começa. Então, aí, como o termo ser sustentável e sustentabilidade, ser sustentável, ainda é uma grande polêmica, porque a gente acaba que cada uma das atividades produtivas não consegue ser totalmente sustentável. Surgiu o termo design para a sustentabilidade. Então, ele vai buscar a sustentabilidade, ele tenta buscar essa sustentabilidade. Então, é uma teoria que tem algumas diretrizes que sempre se reflete aos três contextos. Então, reduzir as perdas para não criar resíduos, para não criar coisas que não vão ser utilizadas, o bem-estar social, criar laços emocionais entre a peça e o usuário e a durabilidade da peça. Eu acho que ela traz uns exemplos também, mais na frente. Que são Aí tem o essas papel 8 diretrizes, né? Essa autora, ela trabalha com essas 8 diretrizes para trabalhar e ela tem um foco muito focado na moda aqui. Vocês vão ver alguns exemplos direcionados para moda, mas a gente consegue readaptar isso para outros serviços também, né? Então, seriam esses 8, né? O papel do usuário, aumentar a vida útil, ter essa gestão dos resíduos e a própria desmontagem da peça. E é isso que falou logo no começo, né, desse termo, né, que aí a gente para de falar sobre design sustentável e começa a utilizar o termo design para a sustentabilidade, porque é essa busca constante de ter esse resultado na sustentabilidade. E aí é essa autora aí, Salcedo, que fala sobre esses pilares, né, e aí a gente vai falando aí com mais detalhes.
O que é reduzir a perda? É você utilizar, na verdade, você vai usar matéria-prima, vai usar um processo, vai usar um recurso humano. Então, é utilizar ele ao máximo para que não haja um desperdício, né? Então, é usar o material, utilizar ele ao máximo possível. Então, se sobrar, pegar aquela sobra, fazer outro tipo de coisa. Um detalhe, por exemplo, no caso da peça de moda. Então, na hora da modelagem, você corta o produto, sobra aqueles resíduos, cria um novo produto para isso, usa as máquinas para utilizar o máximo que ele consegue trabalhar. Então, o recurso humano, o que é que aquela pessoa é capaz? Então, trabalhar com ele para poder evitar que haja desperdício de algumas coisas, de tempo, de material e de... Aí ela colocou o Aí, por exemplo de exemplo, vocês. É, esse projeto aí é até um livro, se vocês depois tiverem interesse em adquirir esse livro, ele é por doação, né? Ele é gratuito, de acesso livre, ele tem alguns físicos e ele vai ser transformado em e-book. Eu tenho já o PDF, quem quiser eu posso passar o PDF, depois vai transformar mais ele em e-book. Então, o que foi esse livro? Esse projeto do Grupo da Gente Nutrientes Criativos é daqui da região do Agreste, de Pernambuco, então tem muitas confecções, principalmente de moda praia, e sobrava muitos resíduos, muitos retalhos de tecidos que eram jogados fora ou doados para comunidades artesanais que utilizaram pouco, então sobrava muito. Então a gente resolveu ver como é que a gente podia fazer isso. O que é que a gente fez? A gente requalificou estética, funcional e simbolicamente esses resíduos, transformando ele em outro material. Já existia uma bibliografia de um pessoal de Londrina que fazia um processo com esses resíduos. A gente refez esse processo e criou um novo material, que eram as placas plásticas feitas com lycra cozida no forno. Então, a lycra, quando tem essa transformação, ela vira plástico, viram as placas, e aí a gente fez uns cortes e fez esses acessórios aí que vocês estão vendo exposto. E nesse livro tem todo a transformação, né? Todo o relato da pesquisa. Então, as confecções poderiam, faz as modelagens, eu sei que mesmo com CAD, com aquelas coisas todas, sempre tem resíduo, retalhos que sobram, e aí eles podiam já desenvolver uma nova atividade. Então, é, é uma nova proposta de atividade produtiva. Bem-estar Então, social, bem-estar social... Vai falar, para falar. pode falar. Não, era eu Vai, falar que pode falar. ele tá mais ligado a esses projetos que têm o intuito em auxiliar as comunidades locais. Eu acho que eu falei aquele exemplo, né, da empresa que trabalhava com o desenvolvimento dos absorventes, então, tipo, ele trabalhava com comunidade de costura, então ele está sempre focado em integrar essas cooperativas, as comunidades locais, seja para o fornecimento de matéria-prima ou para a finalização de produtos, né, como um todo. Já que tem o pessoal de São Paulo, tem um grupo, tem um GT lá na Assembleia Municipal, que eles têm um grupo de GT de moda, que se preocupa com sustentabilidade. O que é que eles fizeram? Eles estão montando há 10 anos, mas agora que eles conseguiram um processo para trabalhar os resíduos do Brás. Então, são 3 cooperativas, então, de vez de eles criarem uma atividade única e incorporar de pouca gente, eles resolveram trabalhar os resíduos através de 4 cooperativas, que cada um tem o seu papel. Então, tem os catadores dos resíduos, então vão lá, eles catam os resíduos, chegam na própria cooperativa, deixam lá, são remunerados. A segunda cooperativa pega esses resíduos, faz a separação e a qualificação deles, e aí vai para a terceira cooperativa, que vai desfibrilar eles e transformar eles em umas mantas para pessoas de rua, ou a quarta cooperativa vai usar esses retalhos, ou esses resíduos, que nem é só retalho, para criar peças novas. Então, é esse bem-estar. Então, o processo da atividade produtiva, ela traz benefícios sociais e não só econômicos. Então, ela entrega pessoas, monetariza o processo para que elas tenham renda e criem identidade.
Isso, e aí Esse, esse, esse esse exemplo, exemplo vai é falar. também do uso da localidade, então é um couro que está sendo feito com cactos, trabalhando a produção local com mão de obra local que entende mais do processo, né? Entende mais do material. E aí o fato de criar laços emocionais, né? Porque quanto mais vínculo a gente tem com aquele bem, mais menos a gente vai querer se desapegar, né? Então, despertar esse desejo, criar essa identidade cultural, né? Essa representação de estilo de vida. Então, tudo isso também é, prolonga o uso, né, do item a ser desenvolvido. E aí, esse exemplo aqui, ele é tipo uma obra de arte que é feito com os discozinhos de EVA, umas rodelinhas assim de EVA, completamente personalizado, enfim. Então, aquilo ali acaba é, transformando esse bem em um bem mais duradouro, né? Com esses itens que já foram reaproveitados aí da indústria também, né? A gente sempre tem aquela roupa que a gente não dá de jeito nenhum, porque ela tem um apego emocional, às vezes nem investe mais, mas ela está ali, ela não virou resíduo, ela não virou descarte, ela está lá, firme e forte para a gente. E a durabilidade é a manutenção da qualidade do produto, né? Então, não adianta, quanto mais durável for a peça, menos a gente vai ter ou necessidade de descartar ou querer descartar, né? Então, ela precisa ter essa durabilidade, que é uma coisa que não tem seguido muito, né? Então, essa moda ultra, porque agora nem é fast fashion, né? Ultra fast fashion, como essas lojas que a gente compra super baratas, que eu nem acho tão barata, tá? Mas que, como você vê, a peça é altamente sem qualidade. Então, você vai Descartável. usar 3 vezes duas já vezes descostura. e tchau. Então, o que é que acontece? Aquela peça não tem durabilidade, tanto pela falta de apego, pelo laço emocional que ela não tem, como a própria qualidade. Então, ela vira descarte e polui o ambiente, né? O meio ambiente. Esse exemplo E aí, aqui, eu acho que é até de fora, né? Essa marca, não sei se é daqui do Brasil, acho que ela tinha falado que não era. Mas aqui no Brasil também tem um, assim, nessa pegada de transformar as câmeras de pneus em jaquetas, carteiras, bolsas, e são bolsas completamente duráveis, porque é muito resistente esse material, né? Então fica bem bonito o design também, e, enfim, duradouro. Então também é um caminho aí para pensar nessa questão da durabilidade. pronto. E o papel do usuário? O do usuário, tipo, o consumidor, né, que ele tem. Na verdade, a gente cria, principalmente, não na parte artística, né? Muita da parte artística você cria e o usuário se identifica ou não com ele. Mas na parte de produção da atividade produtiva mesmo, a gente trabalha para o usuário. Então, a gente quer que ele consuma, né? Então, ele tem um papel importante nisso. Ele precisa participar do seu pensamento, participar da sua produção. Talvez não efetivamente, mas fornecendo informações, testando, dizendo o que ele quer, o que ele não quer, dizendo a opinião do que ele achou, o que não achou. Então, ele precisa participar do seu negócio para que, quando ele receba o benefício do seu negócio, ele crie laços emocionais, ele não queira descartar, ele o saiba usar, ele divulgue. Então, é importante que ele tenha essa participação efetiva no processo, né, no seu negócio. Então, e esse exemplo aqui também é de como ele pode participar mesmo ativamente, né, dessa reutilização. Essa empresa de repote, eles criam esses potes de transporte de alimentos e aí o próprio usuário, ele entrega isso para a empresa fazer o reuso, né? Fazer toda a logística, o que seria um lixo, eles fazem toda a limpeza, toda a higienização para voltar com aquela embalagem também para o mercado. Então, por isso, a importância do usuário estar bem ativo nesse processo, né? Esse processo se chama, né, política reversa, né? Então, ele não descarta, ele vai. Reutiliza. é, ele dá o início, né? Dá o reinício daquele processo. Então, o que ia ser descartado,
é novamente reintroduzido no próprio processo da empresa, no caso desse exemplo, ou o usuário devolve à empresa e a empresa destina isso para outras comunidades ou faz um trabalho social onde a comunidade vai usar aquele processo. Isso. Aumentar a vida útil da peça também, na verdade, aumentar a vida útil de qualquer coisa faz com que ela seja mais durável. Então, quando você permite que o seu produto, né, que o seu serviço, ele tenha vários modos de uso, ou vários usos, ou várias funções, aumenta a vida útil dela e ela fica mais. Não fica tão descartável, ela pode ser reutilizada, ela potencializa, né, a própria peça, porque ela é utilizada para várias coisas. Ah, esse exemplo aqui é da. Cadê se tem empresa? Não tem o nome La dela. Roca. Eu esqueci qual é Ela o é La nome. Roca. Flávia La Roca. Não, mas ela que foi Escuta aí. foi a designer, né? Mas é de uma empresa de grife aí, eu acho também, que ela Ah, foi feita com material que ia ser descartável também, né? Com sobras de tecido, enfim. Então, ela tem. Ah, não sei se é esse exemplo ou é o próximo, agora eu tô na dúvida. Que esse não, aqui esse tá exemplo, falando. a mesma roupa pode ser Ah, utilizada em não, modelos. confundi com Ela uma. é versátil, né? Sim, Então, ela tem ela essa tem. possibilidade de fazer vários modelos com um só, né? Então aí acaba é, prolongando. E acho que é nesse aqui de gestão de resíduo que tem um exemplo desse upcycling aí. a gestão de resíduo é a atividade que vem sendo mais desenvolvida e que tem uma visualização mais fácil, né? Você pegar o resíduo que sobrou, que é inevitável, e transformar ele como uma nova matéria-prima, que é o que a gente faz muito no nosso grupo de pesquisa. A gente até por isso que a gente chama o nosso grupo de pesquisa nutrientes criativos, porque a gente vê esse resíduo como um novo começo, uma nova produção. Mas também tem aqueles resíduos que não conseguem ser reutilizados ou reciclados ou requalificados e precisam realmente ser descartados, e a gestão de resíduos também trabalha nisso. Então, o que fazer com os resíduos? Ou reutilizar do jeito que ele está, ou retransformar, como a gente faz, ou realmente descartar de forma adequada, dependendo de cada resíduo. Era esse que eu estava confundindo, que é da Louis Vuitton, que foi desenvolvido justamente com sobras de tecido do estoque, né? Então, eles criaram uma coleção exclusiva, né? Então, teve todo esse valor agregado também, né? Porque de ser algo meio mais raro, né? Digamos assim. E teve aí, né, essa nova forma do upcycling, né? De ter um novo produto a partir daquilo que seria resíduo. E a E a desmontagem, desmontagem. a A desmontagem da peça. desmontagem da peça é quando você consegue pensar naquele produto com a facilidade de você desmembrá-lo e poder reciclar ou reaproveitar esses itens. Então, na verdade, a ideia é que a gente tente sempre minimizar essa quantidade, né? O ideal seria, né, que a gente tivesse sempre menos produtos, insumos e materiais nesse processo, justamente para facilitar essa desmontagem, né? Para poder ter esse processo de forma mais rápida, né? Esse reaproveitamento. E aí o exemplo que a gente trouxe aqui foi esse tênis da Adidas, que ele traz um aproveitamento integral, né? Porque ele não possui colas e tem poucos materiais. Então aqui ele a versão montada dele, né? Mas aqui a gente consegue ver como que é feito todo o encaixe, enfim, todo o processo de construção das peças. E aí isso também para o descarte, para o reuso, enfim, acaba facilitando também. Porque o processo de reciclagem, ele é dificultado quando a gente trabalha com mais de um material, principalmente quando esses materiais têm características diferentes. Então, separar os materiais é muito difícil, requer um processamento, principalmente químico, que gasta energia, que dá mais trabalho, e às vezes a gente não consegue separar, a gente tem que trabalhar eles em conjunto, então fica difícil.
né? Isso. Pronto, meninas, dessa parte de sustentabilidade, a gente encerra aqui. Eu queria ver se vocês têm alguma pergunta sobre esse tema para poder a gente passar para o nosso próximo módulo, digamos assim. Tem. Oi, Tati. Não está saindo som, não. Eu não estou nem vendo também. Só estou te vendo, Rebeca. Não, eu achei que Tati tinha ligado o microfone para falar alguma coisa. Alguém disse Acho que que não. tinha. Não, podemos seguir.